Bom, a gente viu aí que no dia das manifestações que tiveram em todo o Brasil, saiu uma notícia. Saiu uma notícia não, saiu vídeo, imagem e tudo mais, de que a estátua que homenageia aí o bandeirante Borba Gato, localizada em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, foi ateada a fogo a ela, né? O pessoal colocou uns pneus ali em volta e tacou fogo nos pneus e, consequentemente, danificando a estátua, né? Quem reivindica a autoria da manifestação aí, do ato, é um grupo chamado Revolução Periférica, que coloca aí, né, a razão pela qual eles teriam feito isso daí é que o Borba Gato teria sido aí um escravizador de indígenas, um grande genocida, e etc, etc. Então, segundo eles acreditam, é importante você procurar, como se diz, destruir monumentos que remetam aí ao passado escravocrata, sei lá eu, do Brasil, né, e da história do Brasil. Isso daí algo que não começou hoje e não começou no Brasil, né? Então, a gente sabe que isso, na verdade, no fim das contas, é algo que foi importado diretamente dos Estados Unidos, né? A gente viu que no ano passado, quando teve as manifestações contra a morte do George Floyd, começou uma grande onda aí de revoltas pelo país inteiro nos Estados Unidos, né? E os manifestantes começaram primeiramente a atear fogo a delegacia, viatura, enfim, coisas que tinham diretamente a ver com o problema da repressão do povo negro, né? E aí, na onda do negócio, na esteira desses acontecimentos, grupos aí mais ligados à esquerda pequeno-burguesa começaram com essa prática e com essa onda de derrubar estátuas e de atacar os monumentos que estariam relacionados aí com a repressão do povo negro, né? Exatamente. Eu acho que é importante, isso que o Chico estava falando, né? Primeiro que a gente vê aí a questão da importação do imperialismo, né? O pessoal, a esquerda identitária norte-americana derrubava estátuas, falando ali que eram estátuas de escravistas, de senhores de escravos e tudo mais. Daí, aqui no Brasil, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, a gente nem tem estátua de senhores de escravos. Tem que lembrar que os senhores de escravos eram principalmente os portugueses, ou descendentes de portugueses que estavam aqui no Brasil, principalmente na região do café, a região da cana-de-açúcar e do ouro, coisa que nem existia na época dos bandeirantes, né? A gente tem que lembrar aí, eu acho que uma defesa importante dos bandeirantes é que eles eram a ralé da sociedade, quer dizer, eles não eram aristocratas, eles eram descendentes de índios, viviam com o pé no chão, eram desbravadores aí que aumentaram o solo nacional, quer dizer, se não fossem os bandeirantes, a gente teria um Brasil do tamanho do Tratado de Tordesilhas, praticamente. Com os bandeirantes, a gente teve um desenvolvimento no solo nacional muito grande. E, claro, teve conflitos com os índios, teve vários conflitos, mas a questão é a seguinte, os conflitos entre os índios já havia. Finalmente, eles tomaram parte desses conflitos. Mas não tem nada a ver com a escravidão. Eles não têm nada a ver com uma escravidão sistemática de escravos, coisa que era fundamento. Surgiu muito depois, né? Trabalho, surgiu muito depois, era uma questão do trabalho dos senhores de escravos que tinham um outro trabalho, não eram os bandeirantes. E, finalmente, a gente tem que colocar que as estátuas dos bandeirantes, elas foram levantadas aqui, principalmente em São Paulo, por uma evolução à esquerda da situação política. Quer dizer, na época do Getúlio Vargas, na época da República e tudo mais, a gente vê aí que teve uma evolução à esquerda que desejou
implantar esses símbolos nacionais, o símbolo do crescimento nacional e tudo mais. E os bandeirantes são esse símbolo nacional, eles são mestiços de índio com negro, com português, coisa que é o típico brasileiro. Eles têm que dar um jeito ali para sobreviver, eles faziam de tudo para sobreviver. Quer dizer, é um símbolo nacional. Agora, você vai queimar o símbolo nacional aí, porque por uma vaga ligação entre uma situação em que havia escravismo no geral, para falar que eles são senhores de escravos o finalmente, o que você vai fazer? Você vai condenar toda a história nacional? Não dá para fazer essas coisas. É importante colocar que se você fosse... que quando teve essa questão da derrubada de estátuas nos outros países, nos Estados Unidos, aqui no Brasil não necessariamente não se estava fazendo isso diretamente, né? Mas já haviam grupos de esquerda que faziam listas das estátuas que poderiam ser derrubadas, né? Já se colocava a discussão e tal, e aí tinha estátua de bandeirantes, o pessoal gostava de falar de depredar, de vandalizar o Monumento às Bandeiras, que é uma das obras de arte mais importantes que tem na cidade de São Paulo, né? E entre elas também se colocava a questão de derrubar a própria estátua do Pedro Álvares Cabral, que é um negócio muito estranho, né? Eu lembro dessa discussão que, tipo, o Pedro Álvares Cabral, o que ele tem a ver? Ele nunca matou nenhum índio, ele entrou no Brasil, descobriu, aí talvez tenha tido algum conflito, alguma coisa assim, mas ele veio, descobriu o país, rezou uma missa, sei lá, registrou a descoberta e tudo mais, e foi embora, continuou o caminho dele para as Índias e tal, e o pessoal estava querendo derrubar a estátua dele, né? E o argumento era, o Pedro Álvares Cabral foi quem começou todo o negócio, ou seja, você vê que no fundo, né, é uma campanha anti-Brasil, né? Exatamente. É importante colocar isso daí, porque esses setores da esquerda, né, a gente falou aqui que o setor se denominou Revolução Periférica, quer dizer, que é um nome ligado aí ao PSOL, um negócio super pequeno burguesa, eles foram completamente contrários, eles se colocaram na contramão da ação de setores do partido na hora do conflito com o PSDB e com o PSDB, falaram que a gente era agressor e tudo mais, também tentando insultar a gente, tentando condenar a gente, falaram que a gente que tinha quebrado os vidros dos bancos. O metrô, né? Teve aquela depredação ao metrô. E condenaram tudo isso. Quer dizer, na hora de fazer uma ação contra o PSDB, contra a direita, diretamente, contra os senhores escravos dos dias atuais, esse é o problema. Mas para fazer uma ação contra uma obra de arte, que é de um símbolo nacional, supostamente senhor de escravo, daí sim pode fazer super radical. Quer dizer, você vê que não é uma política de fato de combate, né? Não é uma política combativa, não é uma política séria de uma esquerda que quer de fato desenvolver a luta de classes. Na verdade, é uma política inócua que na verdade visa o confusionismo da luta, né? Exatamente isso. E no fim das contas, né, se você for atacar, depredar, derrubar tudo o que foi construído aí e que tem alguma relação com o problema da opressão, do trabalho escravo ou da opressão mais diretamente, você vai ter que destruir tudo. Não pode deixar nada em pé. Por exemplo, cidade de Ouro Preto aí, que é uma cidade histórica, né, que o pessoal vai visitar, fazer turismo, cheio de igreja. Construído por escravos. Foi tudo construído por escravos. Você vai lá, você vai o negócio, as minas de ouro que o pessoal visita e tal, teria que derrubar tudo, teria que destruir a cidade inteira, né? Teria que acabar com toda essa questão, né? Paraty, enfim. Tem cidades inteiras aí que você teria que destruir, né? E mesmo o que é construído hoje em dia, usado, feito com a opressão do operário brasileiro que trabalha na construção civil, que a gente sabe que é um negócio assim, que não é brincadeira, sabe? O pessoal, dependendo da construção aí,
O pessoal toda uma opressão em cima do trabalhador e tudo mais também. E aí, vai destruir tudo, vai destruir as cidades, vai destruir os prédios. É uma coisa que é uma política que, se ela for levada às últimas consequências, a ideia dela é de fazer tábula rasa aí de toda a história do mundo, né?